A vida não é feita apenas de momentos alegres e tranquilos. Também existem dias cheios de problemas que nos deixam angustiados e tristes. São como tempestades que mais cedo ou mais tarde vamos enfrentar. E isso não muda só porque somos cristãos e servimos a Deus. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que no mundo teríamos essas aflições. Sim, meus irmãos, as dificuldades são inevitáveis. E quando olhamos para a natureza, uma tempestade é um fenômeno violento que pode vir acompanhado de ventos fortes, chuva, granizo, relâmpagos e raios. Já na vida do cristão, ela simboliza tempos de lutas, dores e necessidades. E nos dois casos, quando a tempestade vem, qualquer um pode ser atingido por ela e sofrer consequências muito graves. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 3 tipos de tempestades que costumam surgir na vida do cristão. Independente da nossa classe social, financeira ou moral, todos nós podemos ser atingidos por elas em algum momento. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a tempestade que nós mesmos causamos. Esse tipo de tempestade é aquela em que nós mesmos causamos por causa da nossa desobediência a Deus. E ela nos traz consequências graves e também para todos que estão à nossa volta. E muitas vezes, os seus danos são irreparáveis. A Bíblia nos traz um exemplo muito claro sobre essa tempestade quando ela conta a história do profeta Jonas, que recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, a cidade mais poderosa e perversa da Síria. E no livro de Jonas, vemos que Deus não estava feliz com as atitudes daquele povo. Por isso disse para o profeta ir pregar naquela cidade uma mensagem de arrependimento. Mas Jonas fugiu, desobedecendo a ordem do Senhor. Vamos ver o que está escrito. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. E essa atitude de Jonas trouxe consequências terríveis, não somente para o profeta, mas também a todos aqueles que navegavam com ele. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade tão forte que o barco em que eles estavam quase se despedaçou. Os marinheiros ficaram desesperados e começaram a clamar cada um para o seu Deus, e para deixar o barco mais leve, jogaram fora todas as suas cargas e mantimentos. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão da embarcação, se deitou e dormiu um sono profundo, como se nada estivesse acontecendo. E mais tarde, quando todos já estavam certos de que sofreriam um naufrágio, Jonas confessou que ele era o causador de todo aquele problema e que por causa da sua desobediência a Deus, que aquela tempestade havia surgido. Então os marinheiros ficaram com muita raiva, e eles pegaram Jonas e o lançaram no mar, e um grande peixe o engoliu. Com essa história, precisamos aprender que devemos ser obedientes a Deus. Caso contrário, podemos atrair tempestades para a nossa vida. E o pior de tudo é que ela não vai atingir somente a nós. Todas as pessoas que amamos e que estão próximas a nós também poderão sofrer as consequências de nossas escolhas erradas. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, se você já sabe que Deus te chamou para fazer algo importante e mesmo assim tem ignorado a sua ordem, pare de desobedecer ao Senhor imediatamente. Caso contrário, você estará atraindo uma tempestade que poderá causar danos para a sua vida. E se continuarmos a leitura do livro de Jonas, veremos que ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe até ser devolvido à terra firme. Você consegue imaginar o tamanho do desespero do profeta? Passar 72 horas dentro de um lugar escuro, frio e com mau cheiro, sem a certeza de que sairia vivo dali? A Bíblia mostra que no final desses 3 dias, Jonas se arrependeu amargamente por não ter obedecido a Deus. Por isso, meu irmão, não espere que o mesmo aconteça com você. Não cause essa tempestade em sua vida. Amém? Segundo, a tempestade que vem para testar a nossa fé. Depois de ter multiplicado pães e peixes e alimentado milhares de pessoas que o seguiam, Jesus foi para o monte orar sozinho, enquanto os discípulos pegaram um barco e foram para o outro lado do mar.
Depois de algumas horas, Cristo olhou para o oceano e percebeu que os seus amigos ainda estavam lá, remando em meio a uma tempestade durante a noite. Vamos ver o que aconteceu em Marcos capítulo 6. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. As tempestades que testam a nossa fé são aquelas em que Jesus nos mostra a direção que devemos seguir e nos faz seguir aparentemente sozinhos até o nosso objetivo. E mesmo que ele não esteja no barco, ele está observando de longe o nosso esforço de continuar remando diante da tempestade contrária. Perceba nessa passagem que acabamos de ler que os discípulos não desistiram. Pelo contrário, eles continuaram remando mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentavam. E de repente, Cristo aparece caminhando sobre as águas e a tempestade simplesmente se acalma quando ele sobe no barco. Isso nos mostra que existem situações em nossas vidas que devemos seguir em frente, e mesmo diante das lutas, do medo e das dificuldades, temos um Deus amoroso e misericordioso que está nos observando navegar. E se continuarmos com fé no seu poder, quando menos esperarmos, ele surgirá na nossa vida e nos conduzirá em segurança até o outro lado. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, nunca permita que o medo ou a dúvida sejam maiores do que a sua fé em Cristo, porque é ela que vai te livrar dessa tempestade em sua vida. Amém? Terceiro, a tempestade que vem para nos destruir. Em outra ocasião, Jesus e seus discípulos entraram juntos em um barco rumo a Gadara, uma cidade situada ao noroeste do Mar da Galileia, que era habitada por um povo que não acreditava em Deus. Mas durante a viagem, o mar se agitou e uma grande tempestade surgiu. A Bíblia diz que ela era tão forte que encheu o barco de água, e os discípulos ficaram desesperados por causa da força do vento e das ondas. E pensando que eles iriam morrer ali, eles foram correndo chamar Jesus, que estava dormindo no interior da embarcação. Vamos ver o que está escrito. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Senhor, salva-nos, vamos morrer." Ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Repare que desta vez, Jesus vai até a ponta do barco e dá uma simples ordem para a tempestade se acalmar. E se continuarmos a leitura desse capítulo, veremos que Cristo e os discípulos tinham uma missão na terra dos Gadarenos, que era libertar um homem que há muitos anos estava possuído por uma legião de demônios. Isso mostra que esse tipo de tempestade é causada por Satanás, porque ele sabe que nós estamos indo em direção à batalha e que Jesus está indo conosco para vencê-la. E nessa passagem, aprendemos que Cristo tem toda a autoridade espiritual e poder para repreender a tempestade e desfazer as obras do diabo contra nós. Foi por isso que ele disse que recebeu do Pai toda a autoridade, no céu e na terra. Glória a Deus! Por isso, meus irmãos, independente da tempestade que venha sobre a sua vida, você sempre pode contar com a ajuda do Senhor para vencê-la. E sem as dificuldades, a nossa vida seria frágil, sem qualquer experiência que nos deixasse mais forte. O ser humano tem o costume de olhar para as dificuldades, em vez de manter os olhos em Jesus. É por isso que nós vivemos com tanto medo e preocupações. Mas o Senhor quer que você aprenda a confiar em Sua palavra, para que você vença as lutas, as adversidades e os ventos fortes que poderão surgir em qualquer momento na sua vida. Quando você cresce em fé, você se torna um vencedor e então passa a experimentar a verdadeira paz de Cristo, mesmo diante das tempestades. Então lembre-se disso, tudo o que você está passando está no controle de Deus e as suas escolhas sempre vão apontar para um destino bom ou ruim.
Por isso eu espero que você não perca sua fé e tenha sabedoria necessária para discernir que tipo de tempestade você está enfrentando e qual é o propósito dela para a sua vida, para que você possa tomar a melhor decisão sobre qual direção seguir. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.